Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos nos aprofundar em uma das passagens mais impactantes do Evangelho, a história do jovem rico, que se encontra com Jesus em busca da vida eterna, mas sai triste porque não consegue abrir mão de seus bens. Essa passagem nos desafia a refletir sobre o desapego, o verdadeiro significado do seguimento de Cristo e a dificuldade que as riquezas e os apegos terrenos podem trazer na nossa caminhada de fé. O que essa história tem a nos ensinar hoje? Será que, assim como aquele jovem, nós também carregamos amarras que nos impedem de seguir Jesus de todo o coração? Fique conosco até o final e descubra como essa mensagem pode transformar sua vida. A época quando Jesus estava a caminho, provavelmente em direção a Jerusalém. Ele já havia realizado muitos ensinamentos e milagres, e as multidões o seguiam com grande interesse. Neste momento, um jovem rico se aproxima de Jesus correndo e se ajoelha diante dele. A atitude dele demonstra respeito e urgência. Ele faz uma pergunta profunda: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta revela que, apesar da riqueza e dos cumprimentos religiosos do jovem, ele sente que ainda falta algo. Ele deseja uma resposta concreta, algo a mais que possa lhe garantir a vida eterna. Então Jesus responde de forma intrigante: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Aqui Jesus corrige a percepção do jovem. Ele quer fazê-lo refletir sobre quem realmente é Deus e o que significa ser bom. Então Jesus menciona os mandamentos: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. O jovem responde imediatamente: Mestre, tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. Isso mostra que ele era um judeu fiel, cumpridor da lei, alguém que levava sua espiritualidade a sério. Porém, ele ainda sentia um vazio. Ele sabia que obedecer apenas às regras exteriores não era suficiente. Foi então que Jesus fez o grande convite: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus olhou para o jovem com amor antes de dizer isso. Essa é uma parte muito importante do texto. Jesus não queria humilhá-lo, mas libertá-lo. Mas qual foi a resposta do jovem? Ele ficou abatido e foi-se embora triste, pois possuía muitos bens. Aqui está o ponto crucial. Ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão de suas riquezas. Ele desejava Jesus, mas não conseguia deixar o que lhe dava segurança terrena. Após a partida do jovem rico, Jesus olha ao redor e ensina uma grande verdade aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados e assustados, pois naquela época acreditava-se que riqueza
era um sinal de bênção de Deus. Então, Jesus reforça ainda mais. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam perplexos e perguntam: então quem pode ser salvo? E é nesse momento que vem a resposta mais poderosa de Jesus. Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Aqui Jesus deixa claro que ninguém pode se salvar sozinho. Não é por riquezas, méritos ou boas obras que alguém entra no reino de Deus, mas somente pela graça divina e pelo total entrega a Deus. Essa passagem não é apenas sobre riqueza material, mas sobre qualquer coisa que nos afasta de uma entrega completa a Deus. O jovem rico não estava disposto a confiar totalmente em Deus para sua segurança. Ele preferiu suas posses, pois elas lhe davam conforto e estabilidade. Será que também temos dificuldade em confiar em Deus? Jesus nos chama a um desafio: vem e segue-me. Para isso, ele pede um coração desapegado, humilde e confiante nele. Assim como o jovem rico, muitas vezes também ficamos tristes ao perceber o preço do discipulado. Mas Jesus não nos pede para perder algo sem nos dar algo infinitamente maior: o tesouro eterno. Esta passagem nos ensina que o caminho para a vida eterna não está em nossas posses ou no simples cumprimento de regras religiosas, mas em um coração totalmente entregue a Deus. A pergunta é: estamos dispostos a confiar em Jesus de forma integral? Se você sente que algo tem te impedido de seguir Jesus completamente, lembre-se de que Deus pode realizar o impossível. Entregue-se a Ele. Agora nos diga: o que mais te chamou a atenção nessa história? O que Deus falou ao seu coração? Comente abaixo. Se este vídeo edificou sua vida, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te fortaleça na caminhada da fé. Este roteiro foi feito para uma narração envolvente e reflexiva, ajudando os espectadores a se identificarem com a passagem e aplicá-la em suas vidas.